A Igreja Adventista se transformou numa imagem de Roma. Após o desapontamento de 1844, a Igreja Adventista continuou no estado da Igreja de Filadélfia. Mas a partir de 1848, a Igreja Adventista saiu do estado de Filadélfia e entrou no estado da Igreja de Laodiceia, e a presença de Deus passou a não estar nela. 8 anos depois, Ellen White disse: Foi-me mostrado que o testemunho dado aos laodiceanos se aplica ao povo de Deus da atualidade, em 1856. Ela permaneceu nesse estado. E Ellen White disse: A igreja está no estado de Laodiceia. A presença de Deus não está no meio dela. Então, uma igreja que se torna Laodiceia, sem a presença de Deus, morna, nem totalmente com Deus, e nem totalmente com Satanás, não está em condições de selar ninguém. Muitos haviam perdido Jesus de vista. Eles precisavam ter os olhos voltados para a sua pessoa divina, seus méritos, e seu imutável amor pela família humana, diz Ellen White. A igreja tinha deixado de pregar Cristo na lei. Nesse estado, eles não poderiam ser selados. Então, 40 anos depois, em 1888, Deus envia uma mensagem para curar Laodiceia. A mensagem da justiça pela fé, através dos pastores, Jones e Wagoner. Ellen White disse: A mensagem dada por A.T. Jones e J. Wagoner é a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia. Mas a igreja rejeitou o remédio para sua cura. E falando sobre isso, a mensageira do Senhor diz: A verdadeira religião, a única religião da Bíblia, que ensina o perdão somente pelos méritos de um Salvador crucificado e ressurreto, que advoga a justiça pela fé no Filho de Deus, tem sido desprezada. Contra ela se tem falado. Tem sido ridicularizada e rejeitada. Rejeitando a mensagem da justiça pela fé no Filho de Deus. A igreja também estava rejeitando a grande chuva que Deus queria derramar. Promovendo aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava comunicar-lhes. Sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra com a sua glória, e pela ação de nossos próprios irmãos tem sido, em grande medida, conservada afastada do mundo. Se a chuva que Deus queria derramar, e o alto clamor, foram rejeitados, isso significa que foi o Espírito de Deus que foi rejeitado. E se o Espírito de Deus com seu poder foi rejeitado, então outro Espírito com seu poder de moldagem para as trevas, e a apostasia, foi aceito. Em 1891 foi-nos dito claramente: O poder das trevas já colocou seu molde e inscrição sobre a obra que devia permanecer pura, não corrompida pelas astutas ciladas do diabo. Então agora surge uma pergunta. Como a luz e a verdade de Deus para curar Laodiceia foram rejeitadas em 1888, e as trevas e a apostasia foram escolhidas em seu lugar? Os líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia começaram a moldar a Igreja para se assemelhar à Igreja Católica Romana? Infelizmente, sim. Como veremos. Que revelação Deus deu a Ellen White sobre os líderes, que achando que estavam agindo sabiamente, formariam uma associação, que faria de Battle Creek, como Roma, a grande chefe da obra? Veja agora essa visão que ela teve em 1890 e 1891, onde ela diz que os líderes fariam a Igreja Adventista como Roma. Em 1890 e 1891, foi-me apresentada uma visão dos perigos que ameaçariam o trabalho. Seriam introduzidas proposições, que aos seus autores, pareciam muito sábias, visando a formação de uma associação, que faria de Battle Creek, associação geral, como Roma, o grande chefe da obra. Então estamos vendo, que Deus mostrou em visão a Ellen White, que os líderes da Igreja Adventista fariam uma associação geral semelhante a Roma, achando que seria algo bom. Então surge uma pergunta. A liderança da Igreja continuou a seguir este caminho que transformaria a Conferência Geral, e portanto a Igreja Adventista do Sétimo Dia, numa imagem ou cópia do romanismo? Sim. Observe o que Ellen White diz. Ele, Deus, nunca colocou sobre um homem
ou sobre qualquer conselho de homens, a responsabilidade de estabelecer regras de ação que limitarão e restringirão o trabalho, e limitarão os obreiros a tomar umas atitudes. O fato de um homem ter sido escolhido para ser o presidente de uma conferência, não significa que ele terá autoridade para governar sobre os seus colegas de trabalho. Esta é uma prática seguida por Roma, e não pode ser tolerado, pois restringe a liberdade religiosa, e o homem, presidente, é levado a colocar-se onde só Deus deveria estar. Ao seguirem um caminho deste tipo, os homens estão a seguir um caminho semelhante ao dos católicos romanos, que centram no Papa todos os poderes da Igreja, e atribuem-lhe autoridade para agir como Deus. Quando esta forma de ação ocorre entre o nosso povo, há necessidade de um protesto. A liderança deu ouvidos a esses avisos? Ou continuou seguindo o caminho do romanismo? No centro do trabalho, os assuntos estão sendo moldados para que todas as outras instituições sigam no mesmo curso. E a própria Associação Geral está se corrompendo com sentimentos e princípios errados. O poder arbitrário que foi desenvolvido, como se a posição tivesse feito dos homens deuses, me deixasse com medo e devesse causar medo. Eles estão a seguir o caminho do romanismo. Deus estava tentando despertar os líderes da igreja, mostrando-lhes o resultado final da apostasia que eles escolheram seguir. Isso inevitavelmente levaria a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a sua organização, a se tornarem uma imagem do catolicismo, ou uma imagem da besta. A liderança deu ouvidos à profecia, e à advertência? Ou eles continuaram seguindo os mesmos princípios corruptos, e a centralizar todo o poder e manipulação nas mãos da Conferência Geral, e a exaltar os homens no lugar de Deus, sendo o presidente o Deus ou Papa deste povo? Observe o que diz Ellen White. O mesmo trabalho que foi feito no passado, pela Igreja Católica, será levado adiante sob o disfarce da Associação Geral. Certamente não há nada agora que tenha as credenciais divinas. Quanto tempo durarão essas coisas? A escravização das almas dos homens pelos seus semelhantes está aprofundando a escuridão que já os envolve. Quem pode agora ter certeza de que está seguro em respeitar a voz da Associação Geral? Eu respondo, não, nem por um momento. Foi-me mostrado que o povo em geral não sabe que o centro da obra está ficando doente e corrompido em Battle Creek. Colocar o homem onde Deus devia estar, não honra nem glorifica a Deus. Deve o presidente da Associação Geral ser o Deus do povo? O Senhor tem uma controvérsia com seu povo sobre esta questão? A liderança da Igreja Adventista estava tomando um rumo diretamente oposto ao que Deus havia escolhido para eles seguirem, e eles estavam entregando a obra de Deus nas mãos de Satanás. Os líderes estavam, em essência, destruindo a obra de Deus, que antes ele havia construído, e exaltando a causa de Satanás. E nosso povo foi avisado sobre tal ocorrência. A causa de Cristo será traída. Aqueles que tiveram a luz da verdade desfrutaram de suas bênçãos, mas que se afastaram dela, lutarão contra o Espírito de Deus. Inspirados por um poder de baixo, eles derrubarão o que um dia foi construído, e mostrarão a todas as almas razoáveis e tementes a Deus, que não podem ser confiáveis. Eles podem reivindicar a verdade e a retidão, mas seu espírito e suas obras testificarão que são traidores de seu Senhor. Os atributos de Satanás, eles chamam de movimentos do Espírito Santo. A partir de 1890, aqueles pastores que tinham vindo para a igreja, de outras igrejas guardadoras do domingo, que não eram os pioneiros fundadores das doutrinas, estavam introduzindo teorias e sofismas, que solapavam as colunas fundamentais da nossa fé. E começaram a querer introduzir a doutrina da Trindade na igreja. Algumas influências de dentro da igreja, como por exemplo o Dr. Kellogg, e outros, forçaram a igreja a reagir e tentar mudar sua posição de não trinitariana, para trinitariana. Eles introduziam alguma coisa ali, outra aqui, e de maneira sorrateira, colocavam citações com terminologias trinitarianas. Isso é o que acontecia de 1890 a 1903, e podemos ver que a Igreja Adventista estava sendo sorrateiramente moldada, para se assemelhar à Igreja Católica. Mas será que Deus permitiu que essa obra maligna continuasse sem controle? Sem falar nada, sem ele agir? Não. Na Conferência Geral de 1901, Deus enviou uma voz de protesto decidida e inequívoca, para tentar mudar as coisas.
Esta voz repreendeu clara e inflexivelmente, e apelou que fossem removidos os líderes que seguiam o caminho do papado, e moldavam a Igreja e a sua organização à mesma imagem da Igreja Católica. Esta voz clamava por uma reorganização completa, afastando-se dos princípios papais sobre os quais a Igreja estava construindo, e voltando a construir sobre os princípios de Deus. Deus falou através de Ellen White. E ela foi a primeira a falar, quando a conferência foi formalmente aberta. A irmã Ellen White veio à frente, e pronunciou estas palavras. Sinto um interesse especial nos movimentos e decisões que serão tomadas nesta conferência, em relação às coisas que deveriam ter sido feitas anos atrás. Deus deu-lhes, a liderança, luz clara sobre o que deveriam fazer e o que não deveriam fazer, mas afastaram-se dessa luz. Por que, pergunto-vos, se permite que homens que não se sujeitaram a si próprios, ocupem posições importantes de verdade, e lidem com coisas sagradas? Foi-nos dada uma oportunidade de nos livrarmos de todo tipo de rebelião. Oh, minha própria alma está envolvida nessas coisas. Isso desses homens se encontrarem no lugar sagrado,